Você acha que conhece um ariano de verdade? Hoje eu vou revelar os medos mais profundos e secretos de Áries, aquelas vulnerabilidades que eles escondem atrás de toda aquela coragem e bravata. E olha, prepare-se porque o que eu vou contar aqui vai mudar completamente sua forma de ver os arianos na sua vida. Eles podem parecer destemidos, impulsivos e corajosos por fora, mas por dentro carregam medos tão intensos que preferem morrer a admitir que eles existem. Se você é ariano ou tem um ariano, são medos racionais ou práticos. Um ariano pode pular de bungee jump sem hesitar, mas entrar em pânico com a possibilidade de parecer vulnerável em público. Podem enfrentar adversários físicos sem problemas, mas tremer na base com a ideia de serem ignorados ou considerados irrelevantes. É essa contradição que faz os medos de Áries tão fascinantes e ao mesmo tempo tão devastadores quando não são reconhecidos e trabalhados. Vamos começar com os medos que são mais superficiais ou situacionais. Esse medo pode sabotar relacionamentos onde a outra pessoa está genuinamente tentando ajudar. 7º lugar para o medo de perder uma competição ou desafio. E esse medo é tão intenso que muitos arianos preferem não competir a correr o risco de perder. Pode parecer contraditório para um signo tão competitivo, mas a verdade é que eles só entram em competições onde têm certeza de que podem vencer. Quando há risco real de derrota, especialmente em público, muitos arianos inventam desculpas para não. Eles mesmos sabotam quando começam a se sentir vulneráveis. 3º lugar para o medo de perder a identidade ou individualidade, e esse é um dos medos mais profundos e menos compreendidos de Áries. Eles têm pavor de se dissolver em relacionamentos, grupos ou situações onde não conseguem manter sua essência única. Por isso podem parecer egoístas ou incapazes de comprometimento, quando na verdade estão lutando para não desaparecer como pessoa. Esse medo pode fazê-los sabotar casamentos, garantir que continuam sendo notados. O que torna esse medo ainda mais devastador é que Áries, muitas vezes, não consegue distinguir entre atenção positiva e negativa. Para eles, ser odiado ainda é melhor do que ser ignorado. Por isso, muitos arianos desenvolvem comportamentos provocativos, polêmicos ou até mesmo destrutivos quando sentem que estão perdendo relevância na vida das pessoas ao redor. Esse medo também explica por que arianos têm tanta dificuldade com relacionamentos de longo prazo. Com um ariano a lidar com esses medos, primeiro, reconheça e valide a individualidade deles. Arianos precisam se sentir únicos e especiais. Então demonstre que você vê e aprecia suas características distintivas. Segundo, dê atenção genuína, mas não excessiva. Eles precisam saber que são importantes, mas não querem se sentir como se estivessem sendo tratados como crianças birrentas. Terceiro, incentive-os a expressar vulnerabilidade de forma segura. Crie espaços onde eles possam admitir medos. Comentários se você se identificou com algum desses medos ou se reconheceu alguém próximo nessas descrições. E já aproveita para sugerir qual aspecto emocional de qual signo vocês querem que eu analise no próximo vídeo. Um abraço corajoso e até a próxima. Especial na sua vida, deixa esse like aí embaixo e se inscreve no canal, porque o que eu vou revelar aqui pode explicar comportamentos que você nunca conseguiu entender antes. Mas antes de começar, preciso te avisar sobre algo que vai te deixar de queixo caído. O maior medo de Áries não tem nada a ver com morte, dor física ou fracasso, como a maioria das pessoas imagina. Na verdade, é algo muito mais sutil e psicológico, algo que ataca diretamente a essência do que significa ser ariano. E tem aqueles que incomodam, mas não paralisam completamente. Em 10º lugar, temos o medo de envelhecer, e isso pode parecer superficial, mas para Áries é muito sério. Eles associam juventude com energia, vitalidade e capacidade de ação. A ideia de perder força física, agilidade mental ou se tornarem dependentes de outros
é aterrorizante para quem vive da própria autonomia e poder de ação. Muitos arianos desenvolvem obsessão por exercícios, tratamentos estéticos ou negam completamente os sinais da participar ou simplesmente desistem antes mesmo de tentar. Sexto lugar, temos o medo de dependência emocional ou financeira, e esse medo pode destruir relacionamentos que poderiam ser maravilhosos. Áries prefere passar necessidade a ter que pedir ajuda. Eles podem terminar relacionamentos quando percebem que estão se apegando demais emocionalmente, porque interpretam isso como fraqueza ou perda de autonomia. No aspecto financeiro, podem recusar ajuda mesmo em situações desesperadoras, preferindo sociedades em negócios ou até mesmo amizades íntimas. Chegamos ao segundo lugar. E aqui temos o medo que mais causa comportamentos destrutivos em Áries. O medo de serem vistos como fracos ou vulneráveis. Este medo é tão intenso que pode fazer arianos esconderem doenças graves, problemas financeiros sérios, depressão ou qualquer situação que possa ser interpretada como fraqueza. Eles preferem sofrer em silêncio, mentir sobre sua situação real, ou até mesmo se isolar completamente a mostrar que, o tempo, é natural que a intensidade da atenção diminua, que a rotina se estabeleça e que o parceiro não demonstre admiração constantemente. Para outros signos, isso é normal e até mesmo confortável, mas para Áries, pode ser aterrorizante. Eles interpretam essa naturalização do relacionamento como perda de interesse ou amor. Mas aqui vem a parte mais interessante. Todos esses medos arianos nascem de uma ferida primordial muito específica. No fundo, todo ariano carrega a ferida do pioneiro, dúvidas ou fraquezas sem serem julgados ou tendo essa informação usada contra eles depois. Quarto, celebre suas conquistas genuinamente, mas também esteja presente nos fracassos sem fazer drama ou tentar consertar tudo. E para os arianos que estão assistindo, algumas dicas para lidar com seus próprios medos. Primeiro, reconheçam que ter medo não os torna fracos, torna vocês humanos. Segundo, pratiquem a vulnerabilidade em pequenas doses com pessoas de confiança. Terceiro, desenvolvam fontes. Outro medo nesta lista que é tão contraditório com a imagem pública de Áries que você vai questionar se realmente conhece os arianos ao seu redor. Então fica comigo até o final, porque vou revelar qual é o medo mais paralisante de todos, aquele que pode fazer um ariano sabotar a própria vida só para não ter que enfrentá-lo. Antes de mergulharmos no ranking dos medos arianos, vamos entender por que esse signo tem uma relação tão complexa e contraditória com o medo. Áries é regido por Marte, idade justamente por causa desse medo. Nono lugar, temos o medo de rotina e monotonia. E esse é um medo que pode parecer bobo para outros signos, mas que é genuinamente angustiante para Áries. A ideia de viver a mesma vida todos os dias, fazer as mesmas coisas, encontrar as mesmas pessoas, seguir a mesma rotina, é como uma prisão psicológica para eles. Muitos arianos sabotam relacionamentos estáveis ou abandonam empregos seguros simplesmente porque não conseguem lidar com a previsibilidade. Eles sofrem em silêncio a admitir que precisam de suporte. Agora entramos nos medos mais profundos e paralisantes. Quinto lugar para o medo de ser considerado incompetente ou incapaz. E esse medo pode fazer arianos assumirem responsabilidades além de suas capacidades, só para provar que conseguem. Eles preferem se sobrecarregar e até mesmo falhar por excesso de confiança do que admitir que algo está além de suas habilidades atuais. Esse medo os impede de pedir ajuda quando precisam e pode levar ao estão passando por dificuldades. Esse medo mata relacionamentos, destrói a saúde e pode levar ao isolamento social completo. E, finalmente, em primeiro lugar, o maior e mais paralisante medo de Áries, o medo de serem ignorados, esquecidos ou considerados irrelevantes.
Este é o medo que explica praticamente todos os comportamentos extremos arianos. Todo aquele drama, toda aquela necessidade de atenção, toda aquela tendência a criar polêmicas ou situações tensas, vem desse terror profundo de si. Mais artificial se torna sua personalidade, mais distantes ficam da própria essência, e mais medo tem de serem descobertos como impostores da própria coragem. Para entender um ariano de verdade, você precisa olhar além da bravata e da aparente autoconfiança. Por trás de toda aquela energia explosiva, existe uma criança que tem medo de não ser especial o suficiente, de não ser amada por quem realmente é, de ser substituída por alguém mais interessante, corajoso ou relevante. E como ajudar arianos, especificamente, que carregam o peso de sempre parecerem invencíveis? Admitir vulnerabilidades pode ser o ato mais corajoso de todos. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor os arianos na sua vida, ou te fez reconhecer alguns dos seus próprios medos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para receber mais análises astrológicas profundas toda semana e compartilhar esse vídeo com aqueles arianos especiais que merecem ser compreendidos além da superfície. Conta aí nos Planeta da Guerra e da Coragem, o que naturalmente os faz parecer destemidos. Eles são o primeiro signo do zodíaco, os pioneiros, aqueles que abrem caminhos onde outros não têm coragem de ir. Mas exatamente por causa dessa pressão cósmica de sempre serem os corajosos, os líderes, os desbravadores, eles desenvolvem medos muito específicos relacionados a qualquer coisa que possa ameaçar essa imagem de força e determinação. O que torna os medos arianos ainda mais interessantes é que eles raramente preferem o caos da incerteza à estabilidade da rotina. Em 8º lugar, temos o medo de ser controlado ou manipulado. E aqui, começamos a entrar nos medos mais sérios. Áries valoriza sua independência acima de quase tudo. Então, qualquer situação onde se sentem como marionetes ou peões no jogo de outra pessoa, dispara todos os alarmes internos. Eles podem reagir de forma desproporcional a sugestões inocentes ou conselhos bem-intencionados simplesmente porque interpretam como tentativas de controle, esgotamento físico e mental. 4º lugar, temos o medo de rejeição ou abandono, e aqui temos uma das maiores contradições do ariano. Por fora, eles parecem independentes e autossuficientes, mas por dentro têm um medo terrível de serem rejeitados pelas pessoas que amam. Esse medo os faz agir de duas formas extremas: ou se tornam excessivamente dominadores para manter as pessoas próximas, ou se afastam primeiro para evitar a dor da possível rejeição. Muitos relacionamentos arianos terminam porque tornarem invisíveis. Para Áries, não existir na mente e na atenção dos outros é pior que morrer fisicamente. Esse medo da irrelevância é tão profundo que pode fazer arianos tomarem decisões completamente irracionais. Podem terminar relacionamentos estáveis só para criar drama e recuperar a atenção do parceiro. Podem brigar com amigos por questões bobas só para se certificar de que ainda são importantes na vida dessas pessoas. Podem até mesmo criar problemas no trabalho ou na família só para rejeitado. Eles são os primeiros a tentar coisas novas, a abrir caminhos, a tomar iniciativas, mas nem sempre são reconhecidos ou valorizados por isso. Muitas vezes, outros colhem os frutos do que arianos plantaram, ou recebem crédito por ideias que originalmente foram arianas. Essa ferida cria um ciclo vicioso. Quanto mais tentam provar seu valor sendo os primeiros, os mais corajosos, os mais intensos, mais pressão colocam sobre si mesmos para manter essa performance. E quanto mais performance internas de validação, em vez de depender sempre da aprovação externa. 4º, aprendam a diferenciar entre ser ignorado temporariamente e ser realmente irrelevante. Às vezes as pessoas estão ocupadas, cansadas ou lidando com seus próprios problemas, e isso não tem nada a ver com vocês. E 5º,
Invistam em relacionamentos onde vocês possam ser autênticos, não apenas performers da própria coragem. Lembrem-se de que reconhecer medos não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade emocional. E para